porque agora a gente está convencido da importância da palavra, da pregação, da compreensão espiritual do texto bíblico, e portanto você não vai reclamar se eu pregar muito essa noite, por muitas horas, porque afinal de contas a gente precisa da Bíblia e não vai ficar aí cansado, nem sonolento ao tempo em que a Escritura for sendo exposta. Eu tenho tentado, irmãos, e vou fazer aqui esse testemunho pessoal, tentado centrar a vida da igreja em torno da Bíblia. Eu penso que esse é um desafio para a nossa geração. Muitas e muitas igrejas hoje em dia já não dão mais o devido lugar à escritura, à pregação, ao ensino da palavra. Porque há uma visão errada, equivocada, sedutora, que tem feito gente acreditar que nós não precisamos mais da escritura, que podemos prescindir dela, que podemos ser maduros, crentes, saudáveis, podemos impactar o mundo, a revelia, indiferentes, ignorando a mensagem da Bíblia. Mas eu quero garanti-los que isso é exatamente o contrário do que a igreja deve fazer. Se uma igreja quer ser relevante, quer cumprir o seu papel no mundo, se cristãos querem encontrar saúde, maturidade, vida, querem encontrar respostas, orientação para suas vidas, eles não devem jamais prescindir da palavra. E eu lamento dizer isso, irmãos. Há uma tentativa cada vez mais frequente na igreja de roubar a Escritura da sua centralidade dentro da vida da igreja. Há de fato uma ideia que vem se costurando por anos e tem levado muita gente a acreditar que nós podemos ser relevantes, ignorando, desprezando a Escritura Sagrada. Isso é uma coisa da qual, irmãos, eu falo com alegria. Eu sei que nós somos uma igreja que dá o devido lugar para a Escritura. E quero preservar isso aqui entre nós e mostrar para os irmãos que isso é central. Nós não negociamos isso e não abrimos mão disso em hipótese alguma. Então hoje eu prossigo, como tenho feito, pregando-lhes a palavra de Deus. E espero que o Deus da palavra fale com você através da exposição do texto bíblico. Quero dizer uma outra coisa. Tudo que eu tenho para oferecer para os irmãos é a palavra de Deus. E olha, irmãos, não ouçam nenhum pastor que não tenha essa consciência. Porque o que o pastor deve fazer, acima de tudo, é pregar para o povo de Deus a palavra de Deus. Não há nada mais relevante para a igreja do Senhor do que a pregação da palavra do Senhor. Claro, feita com unção, com espiritualidade, com discernimento. Mas olha, esse culto da personalidade do pastor deve também ser banido do nosso meio. Nós queremos a palavra. Queremos a palavra. E não nos interessamos tanto pela personalidade do pastor e por aquilo que ele tem para nos dizer acerca da vida dele, das experiências dele. O que queremos é que ele nos faça aprender o que a palavra tem para nos dizer. E eu quero, portanto, voltar a pregar-lhes a palavra e agora dando prosseguimento à carta de Paulo aos Gálatas. E a gente vai agora avançar ainda no capítulo 4, e eu quero que você abra lá, Gálatas 4, e nós leremos do verso 12 até o verso de número 20. Prosseguindo aí na exposição desse capítulo e daquilo que ele tem para nos dizer essa noite. Você vai ficar sentado mesmo como o irmão está, acompanhará a leitura do texto, manterá a Bíblia aberta na passagem e nós vamos então, depois, olhar esses versos da Escritura, entender o conteúdo deles e depois então aplicá-los à nossa própria vida. Esse é o método que eu venho usando com os irmãos, não é um método criado por mim, é um método criado por um pregador do passado chamado João Calvino, que fazia a exposição da Bíblia exatamente assim. Primeiro lê o texto, depois considera o que está em cada verso, explicando o que está em cada verso, depois então aplica isso à vida do povo. E é assim que a gente tem que pregar a palavra, irmãos. Esse é o método expositivo, em que nós damos proeminência ao texto bíblico
E é o texto que vai nos ensinar o que precisamos aprender nessa noite. Então, por isso, quero que você acompanhe primeiro comigo a leitura do texto. Depois, então, eu farei a exposição dos versos e a gente vai considerar o que temos nessa passagem para a nossa vida nessa noite. É dito assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho, que se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso, pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amados, até aqui a leitura da palavra do Senhor, que nós vamos considerar então nessa noite. Olha, amados, eu queria primeiro que você tivesse uma visão geral dessa passagem. Esse é um texto para ler com lágrimas nos olhos. Eu não consegui fazer isso aqui, mas eu penso que nesse texto, Paulo está cheio de amor, cheio de afeto pela igreja da Galácia. Essa passagem é, por assim dizer, a aplicação de 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Paulo está revelando as suas mais profundas manifestações de amor por essa igreja. O método dele é que depois de ele ter dito o que ele disse no verso 11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Isso era uma palavra dura. Paulo quer contrabalancear isso com amor, com carinho, com afeto, com delicadeza, com sentimentos nobres por aquela igreja. Ele quer deixar claro, e esse é o método dele aqui, é que a verdade deve ser sempre dita em amor. Mesmo que o que a igreja está fazendo naquele momento é uma coisa gravíssima, seríssima, Paulo não quer em hipótese alguma, ser intragável para a igreja, ser ofensivo. Ele não quer usar termos e palavras que deem a menor compreensão de que ele não os ama. Ele quer ser gentil, cuidadoso e não quer feri-los em hipótese alguma. Mas como esse método de Paulo aqui é importante, isso dá o tom dessa passagem. É bom que a gente saiba disso. Quando a gente está dizendo a verdade sempre tem que ser dita em amor, irmãos.
como tem gente às vezes que quer dizer algo verdadeiro, mas está tão ansioso para falar a verdade que perde o tom. Perde o tom e perde também a razão. Porque fala de uma maneira intransigente, indelicada, de uma maneira intragável, de uma maneira que ofende, de uma maneira que machuca. Paulo não quer cometer esse erro e quer deixar muito claro que tudo que ele disse, todas as palavras duras que ele usou, tudo que ele já tratou com a igreja até o capítulo 4, versículo 11, foi sempre recheado desse amor que ele tem por essa igreja. Ele é como aquele pai, irmãos, que está vendo o seu filho se desviar do caminho e quer alcançar a mente do filho pelo caminho do coração. Às vezes tem pessoas que não se rendem aos argumentos lógicos. Então ele quer mudar a sua estratégia. Já que vocês não se renderam aos meus argumentos lógicos e teológicos, embora eles sejam importantes, e eu comecei com isso, agora eu quero alcançar vocês de uma outra maneira. E eu quero alcançar vocês pelo caminho do coração. E às vezes quando a verdade é dita com lágrimas nos olhos, o impacto que ela promove é muito maior. Quando ela é dita com essa preocupação de usar o caminho do coração, aí parece que a mente se ilumina para ouvir aquilo que está sendo dito. É isso que ele vai fazer nessa passagem. Ele é como um pai que está suplicando aos seus filhos, e na verdade ele é como uma mãe, porque ele vai falar que está sentindo dores de parto, e eu quero lembrar uma coisa aqui, não é só mulher grávida que sente dor de parto. Pastor também sente dor de parto. Não é só a irmã Sara que tem esse privilégio. Embora agora as mulheres já não sintam mais dores de parto. Tem a tal da pele dural, não é isso? Que acaba com tudo. E Paulo está falando isso, irmãos. Ele está como uma mãe que sente uma coisa que nenhuma mãe sente. Depois de ter dado o filho, ela não sente de novo dor de parto. Mas é assim que ele se sente. Tamanho o amor que ele tem por essa igreja. E esse é o caminho que ele quer usar. O caminho do coração. Para alcançar a mente desses irmãos. E vamos ver como é que ele faz isso no texto? Como é que ele constrói essa declaração de amor, de afeto que ela tem pela igreja, que ele tem pela igreja da Galácia? Primeiro ele começa lembrando no verso 12, que é o tema central da carta. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Veja o tom amável. Irmãos, assim eu vos suplico. A súplica dele é essa aí. Irmãos, sejam como eu sou. Porque eu também sou como vocês. Olha o que ele está dizendo com isso. O que ele está dizendo quando ele diz para eles serem como ele, uma vez que ele é como a igreja. Ele está dizendo que agora, nesse momento, por causa do movimento que a igreja está fazendo, eles estão se colocando em lados opostos. Paulo está no lugar, e a igreja agora está se colocando no lugar oposto, contrário a ele. Para usar uma linguagem que você entende bem, Paulo está torcendo pelo Flamengo, e a igreja está torcendo pelo Vasco. Você entendeu isso? Entendeu, né? Porque vascaíno e flamenguista geralmente não se dão muito bem. Eles estão em lugares contrários. Quem está no lado direito, aqui essa noite, representa o apóstolo Paulo. Quem está do lado esquerdo, a igreja da Galácia. Eles estão em posições contrárias. E Paulo suplica, olha, venham para o meu lado. Venham para serem como eu sou. E por que ele está lembrando isso? Porque, amados, Paulo havia feito um movimento na vida dele, que é um movimento que a própria igreja havia feito também quando ele chegou ali e pregou o evangelho. Paulo foi levado à compreensão pela graça de Deus que a salvação não é com base na observância da lei, não é com base na justiça própria, não é com base em nada que possamos oferecer para Deus. Nenhum de nós se torna
aceitável a Deus com base naquilo que nós possamos oferecer a Ele. Ao contrário disso, Paulo já havia sido levado a compreender, pela graça de Deus, que toda a justiça própria dele não passava de lixo, de refúgio, que ele havia jogado isso tudo por terra e havia entendido, por revelação da palavra, da graça, do Espírito, que a salvação é pela fé, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É nele que o pecador é aceitável diante de Deus, de que nada que possamos fazer nos coloca nessa posição. Paulo já havia entendido que ele não precisava mais ser um judeu orgulhoso, mas ele se tornara como gentios, condenável aos olhos de Deus, sabedor que nele mesmo não havia absolutamente nada que o tornasse aceitável a Deus. Ele está dizendo, ó, venham para cá de novo. Venham para o lado de cá de novo, porque vocês começaram a alimentar a falsa ideia, começaram a ser enredados e escravizados por um evangelho que não é evangelho, que diz para vocês que vocês podem ser salvos com base na observância da lei. Sejam como eu, que já compreendi que nada disso salva. Que o que salva é aquele caminho que vocês começaram comigo quando eu cheguei aí. Mas vocês tomaram alguns atalhos. E agora o meu apelo, irmãos, é que vocês voltem a ser o que vocês eram lá no início, como eu sou agora. E a partir desse momento, Paulo vai lembrá-los da trajetória, do encontro, da maneira como eles se relacionaram nesse primeiro momento. Ele quer trazer isso à memória deles. Porque o apelo é, sejam como eu, porque vocês, no início, entenderam exatamente o evangelho assim. E ele começa lembrando no verso 12, olha, vocês primeiro não me ofenderam em nada. Em nada me ofendeste. Que bom poder dizer isso, né, irmãos? Paulo está aqui em Corinto, ao que tudo indica, 2 a 3 anos depois de ter passado pela Galácia. E ele primeiro diz assim, olha, meus irmãos, vocês nunca me ofenderam. O problema que eu tenho com vocês não é um problema pessoal. Nunca houve briga e desentendimento no período que eu passei por aí. Ninguém nunca falou mal de mim pelas costas. Ninguém nunca me distratou. Ninguém nunca me feriu. Ninguém nunca me ofendeu. Na igreja da Galácia, enquanto Paulo esteve lá, eles sempre tiveram boas relações. Nunca houve problemas entre eles. Isso é muito diferente da igreja de Corinto, por exemplo, onde Paulo teve muitos problemas de relacionamento lá. Aqui não. Havia tanta amabilidade, tanta amizade entre o pastor, o apóstolo e a igreja, que nunca houve ofensa, nunca houve palavras duras, atitudes e demonstrações grosseiras, conversas reservadas e impiedosas. Nunca houve motivo para zanga pessoal entre Paulo e a igreja da Galácia. Porque talvez alguns daqueles falsos mestres estavam dizendo para a igreja que Paulo estava zangado com a igreja, que ele estava contrariado com a igreja. E você sabe, irmão, que esse problema de fofoca é um negócio desgraçado. E já aparece lá na igreja primitiva. Aqui entre nós isso nunca apareceu, irmão. Aqui esse problema nunca existiu. Mas lá na igreja da Galácia, o que parece, tinha gente entregando recados para a igreja que não vinham com a afirmação do apóstolo. Então ele começa dizendo, olha, primeiro, vocês nunca me ofenderam. A minha maneira de tratar vocês na carta até aqui não tem nada a ver com ofensas pessoais. E ele prossegue. Vocês sabem, verso 13, que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física.
Ele está lembrando para eles o que eles sabem. A expressão aqui, eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, dá para nós duas ideias no texto. A primeira é que ele foi obrigado a ir para a Galácia por causa de uma enfermidade física. Essa é a primeira possibilidade. Ele estava viajando por aquela região, pegou uma doença e a doença fez ele procurar aquele lugar para ir para lá. Daqui a pouco eu vou explicar por que essa possibilidade é real. A outra é que, na verdade, ele está dizendo assim, olha, eu passei aí enquanto eu estava enfermo. Ele já estava enfermo e passou também pela Galácia com uma enfermidade física. E tem muita gente que diz, inclusive, que essa enfermidade física era o espinho na carne do apóstolo. A quem conecte a enfermidade com o espinho na carne. E ele vai lembrar que quando ele passou pela igreja, pregou o evangelho para aquela gente, com a enfermidade física, e eu sei que você está perguntando, pastor, que enfermidade é essa? Calma, irmão. Sabe que o bom pregador antecipa as perguntas da congregação, e eu sei que você está perguntando isso, mas vou chegar lá. O que ele vai dizer agora, irmãos, é que, depois de ter dado essa informação, que é uma informação que a igreja sabe e ele sabe também, por isso que ele não descreve a enfermidade. Não sei se você já presenciou esse tipo de conversa. As pessoas estão falando de uma coisa que as duas sabem e não precisam dizer o que é, porque as duas sabem. Isso é uma boa conversa para marido e esposa diante dos filhos, né? Às vezes fala em códigos e eles ficam assim, papai, do que o senhor está falando? Uma coisa que só diz respeito a mim e a sua mãe. Porque se fosse para você saber, eu não falaria em código. Paulo está falando de uma enfermidade que ele sabe, a igreja sabe, mas ele não informa para a gente. Porque não é isso que interessa. O que interessa é a maneira como a igreja tratou ele. E veja, não foi, irmãos, amor à primeira vista, ver o apóstolo Paulo enfermo daquela maneira. Porque olha o que ele vai dizer no verso 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Parece que a enfermidade do apóstolo gerava uma certa resposta contrária à pessoa dele. Eu sei que você está perguntando, então que enfermidade é essa? Tem três possibilidades, vou ser breve nisso. A primeira é que ele estivesse com malária. Eu nunca tive malária. Graças a Deus eu espero não ter. Mas a região em que Paulo passou, Icônio, Listra, era uma região alagadiça. Uma região, eu não sei se essa é a palavra, pantanosa, é isso? E que havia muitos casos de malária. E pelo que parece, Paulo contraiu malária nessa viagem. E você sabe como é que fica o sujeito que sofre de malária? Ele tem calafrios, dores de cabeça terríveis e dores no corpo que deixam ele completamente vencido pela doença. E essa doença tem uns ciclos também que são terríveis. Hoje a gente trata essa doença com medicamentos que são tão ruins quanto a própria doença. Por isso que muitos enfermos, inclusive, não tomam os medicamentos. Primeira possibilidade é que ele tivesse com malária. A segunda é que ele tivesse um problema nos olhos. A gente não sabe exatamente o que. Por isso que o texto diz no verso 15 que a igreja estava disposta, inclusive, a arrancar os próprios olhos para dar para ele. Parece que essa é uma referência ao problema que ele enfrentava. E se você der uma olhada no final do capítulo 6 de Gálatas, versículo 11, ele diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Letras grandes é de quem não está enxergando direito. E parece ele ter um problema nos olhos. Eu já estou quase nessa fase, tendo que escrever em letras grandes. A terceira possibilidade é que ele sofresse de epilepsia. Essa é a mais remota delas. A mais remota. E a epilepsia também gera uma situação bastante desconfortável. A epilepsia é um problema
de curto-circuito no cérebro, literalmente, em que a pessoa cai no chão e ela fica em convulsão, escorrendo saliva pela boca, e o quadro dessa convulsão é realmente entristecedor, mas também apavorante para quem presencia. Paulo está dizendo que a enfermidade dele, de alguma maneira, foi uma tentação para a igreja. Que quando ele apareceu lá, ele não era um sujeito que atraía muito o apreço, a admiração. Ele era alguém que não era contado e tido como uma pessoa que pudesse ser recebida assim, sem muita dificuldade. A enfermidade dele gerou para a igreja a possibilidade de ser tentada nesse sentido. E ele fala de duas respostas que a igreja poderia ter dado para ele. Veja aí. Posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes duas palavrinhas: desprezo e desgosto. Primeira palavra, vocês não tiveram aquela atitude de menosprezar a minha pessoa. Você pode menosprezar uma pessoa de muitas maneiras. Muitas maneiras. Talvez uma maneira que caiba aqui no contexto seja assim: coitado do apóstolo Paulo, ele é tão fraquinho, né? Olha aquele homem, tão frágil. Olha a enfermidade dele. Torna ele alguém tão carente. Sabe, sentir pena e dó é também, de uma certa maneira, desprezar. Ele não foi tratado como alguém de segunda categoria pela igreja. Não foi visto, apesar da enfermidade, como alguém que deveria ser desprezado pela igreja. Uma outra coisa que está aqui em jogo, irmãos, é que havia uma mentalidade de que enfermidades, determinados tipos de enfermidades, eram o sinal da desaprovação de Deus. Você lembra aquela passagem em que os discípulos perguntam para Jesus, para o cego lá de nascença, foi ele ou os pais dele que pecaram para que ele ficasse enfermo dessa maneira? Havia uma ideia falsa, que até hoje está presente na cabeça de muita gente, de que enfermidade era sinônimo de que aquele sujeito não estava bem na foto com Deus. E Paulo chegar na igreja da Galácia enfermo, poderia ter dado esse tipo de impressão naqueles irmãos. Eles não só não desprezaram, dizendo que ele não era bom para nada, que ele era um pobre coitado, que eles deviam sentir pena dele, mas também eles não tiveram desgosto pelo apóstolo. Aqui, irmãos, a palavra tem a ver com uma coisa que os gregos faziam quando eles viam uma coisa que produzia nojo neles. Acontece hoje também. Quando você vê uma coisa que é meio que aviltante, assim, nojenta, em geral a sua boca se enche de saliva. E você quer o quê? Cuspir. É esse o termo aqui. Vocês não cuspiram quando me viram. Vocês não mostraram nojo e aversão à minha pessoa. Vocês não olharam para mim e tiveram ânsia de vômito, náusea, não tiveram disposição para me desprezar e desgostar. Ao contrário disso, irmãos, sabe o que a igreja fez? Ao olhar para aquele homem enfermo, frágil, aquele homem que tinha em si mesmo, na sua carne, uma tentação, o texto diz que eles receberam Paulo como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ao contrário daquela resposta de menosprezo, a igreja dedicou a esse homem o respeito, a admiração, o respaldo, a ponto de Paulo poder dizer que ele foi tratado ali como um anjo de Deus e como ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Ele está lembrando
que quando ele esteve ali e pregou a eles o evangelho, a igreja olhou para ele com todo o carinho, amor, respeito e consideração que ele podia ter recebido. Isso aqui ficou tão marcado no coração de Paulo, irmãos, que quando ele vai escrever a última carta dele, segundo Timóteo 3, ele vai fazer menção a essa passagem aqui entre a igreja da Galácia. Você sabe que uma vez uma criança me perguntou assim: pastor, o senhor é anjo? Aí eu tive que explicar para ela: olha só, não sou anjo como você está pensando, não. Não tenho asa e nem auréola, né? E não voo também, irmãos. Nem levito. Nem saio por aí visitando as hostes celestiais. Mas o termo aqui é mensageiro. Mas veja, a mensagem dele foi tão reconhecidamente aceita pela igreja que eles começaram a entender que ele era o próprio Cristo entre eles. A mensagem do evangelho, da graça, da salvação foi uma coisa tão maravilhosa na experiência daquela igreja com o apóstolo, que ele pôde dar esse testemunho a respeito deles. Por que ele está lembrando tudo isso? A resposta está no verso 15. A pergunta que ele faz é a seguinte: o que vocês fizeram com essa exultação? Cadê toda essa alegria que vocês tinham e tiveram quando eu estive aí entre vocês? O que aconteceu? Porque eu até dou testemunho que vocês estavam dispostos a arrancar os olhos para me dar. Arrancar os olhos para me abençoar. E eu não sei aqui se ele está fazendo menção à doença ou se ele está fazendo menção a um órgão importante do corpo. O fato é que a igreja tinha tanto apreço e tanto zelo, tanto carinho, havia tanto amor, que eles estavam até prontos para fazer algo como isso. É claro que a linguagem é metafórica, mas ele está dizendo: olha, era isso que a gente tinha experimentado quando eu estive aí. Foi isso que a gente experimentou durante o tempo em que eu estive com vocês pela primeira vez. Irmãos, eu acho que isso aqui é uma declaração de amor das mais maravilhosas que a gente pode dar enquanto pastor sobre uma congregação. Eu sei, irmãos, que aqui nessa igreja, eu tenho irmãos que são dessa categoria. Gente que é capaz de dar os próprios olhos para me abençoar. Eu compartilho muito dessa declaração de amor do apóstolo desde o momento em que eu cheguei aqui. E eu, ao contrário do apóstolo, não tinha enfermidade física, mas tinha uma magreza que parecia ser enfermidade física, irmãos. Era uma magreza que dava dó. E ninguém me desprezou. Ninguém falou: tadinho desse pastor, tão magrinho, deve passar fome. Não deve ter nada para comer em casa. Se bater um vento forte, ele é levado. E o que é pior, cheguei como uma criança pequena no colo, irmãos. Cheguei um jovem, e ninguém nunca olhou para a minha juventude com desprezo, com desdém, com olhar reprovador. Paulo está dizendo assim: olha, eu sei do amor que vocês tiveram por mim, e eu sou testemunha do amor que eu experimentei entre vocês. O que aconteceu? Veja o verso 16. Agora eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? É isso que está chateando, magoando e machucando o coração do apóstolo. É que agora ele é tido por inimigo da igreja. Antes ele era amigo. Antes ele era alguém por quem a igreja queria dar os próprios olhos. Antes ele era alguém que não foi desprezado, nem desgostado, antes recebido como anjo e como o próprio Cristo. Agora ele é inimigo. E eu sou inimigo de vocês porque eu estou dizendo a verdade? Agora eu sou inimigo porque estou dizendo aquilo que vocês precisam ouvir? Aprenda uma coisa aqui nesse texto, irmãos. Amigo de verdade
É amigo que diz a verdade, mesmo que a verdade tenha que doer. Amizade que só diz aquilo que o amigo quer ouvir, não é amizade. É mentira, é enganação. Amigos de verdade diz o que precisa ser dito, mesmo que isso possa machucar, ferir o outro amigo. É claro que ele diz isso com amor, mas ele diz aquilo que precisa ser dito. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, pastores não foram colocados na igreja para dizer aquilo que agrada a igreja, mas para dizer mesmo que ela de vez em quando machuque, incomode e nos tire do nosso lugar de conforto. Paulo está dizendo assim: eu sou amigo de vocês e sempre fui. Dizer a verdade não me torna inimigo, pelo contrário, isso é amizade de verdade. Amados, como eu queria ter mais amigos que me dissessem a verdade. Porque às vezes tem muitos amigos que ficam tentando aliviar a nossa barra, maquiando a situação, né? Maquiando aquilo que a gente não gostaria de ter ouvido. Pastores que são amigos da igreja não são aqueles que dizem sempre o que agrada a igreja, mas aquilo que a igreja precisa receber da parte do Senhor, mesmo que essa verdade não seja agradável, irmãos. Paulo está dizendo: agora eu sou inimigo, né? Agora eu sou inimigo, porque eu estou dizendo a verdade. Sabe quem é inimigo de vocês? Inimigos são esses que estão aí, ó. E ele não descreve o nome deles, mas a gente sabe de quem está falando, verso 17. Os inimigos são aqueles que vos obsequiam e não fazem sinceramente. Aqui a ideia é, eles estão bajulando vocês. Você sabe que o falso mestre é sempre um bajulador. Essa é uma característica quase que frequente no falso mestre. Ele sempre quer ser mais popular do que o profeta verdadeiro. E o profeta verdadeiro, em geral, não tem muita popularidade. Mas o sujeito que está ensinando a mentira, ele em geral, é popular e gosta de ser aplaudido, gosta de ser bem tratado, gosta de ser, para usar as palavras do texto, obsequiado. Obsequiar aqui é zelar, tratar de uma maneira agradável. O ponto do texto, e eu estou procurando aqui a minha definição, estar preocupado com o bem-estar de uma pessoa. O falso mestre sempre quer ser alguém bem tratado, e ele faz de tudo para estar nessa posição. Então Paulo está dizendo, essa gente aí faz isso de maneira insincera, mentirosa, enganosa. E ele diz mais, o que eles querem na verdade, verso 17, é afastar vocês de mim. É a segunda característica. O falso mestre quer sempre isolar. Isolar para que essa pessoa não sofra a influência de ninguém mais, a não ser dele mesmo. E ele diz mais, para que o vosso zelo seja em favor deles. Aquilo que vocês fizeram por mim, agora eles querem que vocês façam em favor deles. E ele não vai discutir a importância do zelo. Veja o verso 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem. E não apenas quando eu estou presente convosco. Ser zeloso é bom. Mas tem que ser zeloso com gente que é sincera, verdadeira, quem é amigo de verdade. Mas o ponto central aqui, irmãos, é aquilo que ele fala no final do verso 18. Não apenas quando eu estou presente convosco. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que todo aquele zelo que a igreja tinha por ele, e pela verdade pregada por ele, perdeu-se com o tempo, depois que ele foi embora das regiões da Galácia. Quando Paulo foi embora, muita gente que era zeloso para com ele,
zeloso para com a verdade que ele havia ensinado, esqueceu-se completamente desse zelo, e juntamente com o apóstolo Paulo foram embora, na direção de um outro evangelho, que não era o evangelho pregado por ele. Paulo está denunciando aqui que a igreja da Galácia se mostrou imatura, porque não soube continuar sendo zelosa depois que ele foi embora. Que eles confundiram o zelo que tiveram pelo apóstolo com o zelo que deveriam ter tido, mesmo na ausência dele, pelo ensino pregado e ensinado por ele. Bastou o apóstolo Paulo ir embora, passaram-se alguns poucos meses, e essa mesma igreja deu as costas para tudo que ele havia ensinado. Essa mesma igreja, que era zelosa para com ele quando ele estava presente, perdeu o seu zelo, o seu cuidado por ele e pelo ensino dele, depois que ele foi embora. Sabe o que ele está provocando na vida dele? O que ele diz no verso 19 e também no verso 20. Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele está usando uma linguagem aqui que a gente entende muito bem. A irmã Sara vai entender isso melhor ainda daqui a alguns poucos dias. A gravidez tem dois momentos muito importantes que marcam a gravidez: a dor e o regozijo. Eu nunca tive filhos, por um motivo óbvio, mas eu presenciei o nascimento dos meus dois filhos, o Daniel e o Lucas. Eu não senti dor nenhuma, irmãos. Nenhuma mesmo. E eu posso garantir para vocês isso. E eu sei que a Tânia passou por dois momentos muito diferentes e contrastantes. Primeiro é a dor, a ansiedade, o medo do parto. É aquela hora em que o bebê está maduro, formado no ventre, e agora ele sai, no caso da Alice, do país das maravilhas para o mundo real. Não é isso? E o segundo momento é quando a mãe sente o regozijo de poder ter o filho, a filha, nos braços. Então, dois momentos: a dor e o regozijo. Paulo está dizendo uma coisa que nenhuma mulher sente, mas que pastores sentem. Pastores podem sentir de novo as dores de parto. Ele está dizendo assim: quando eu estive entre vocês e eu preguei o evangelho, vocês se voltaram para Cristo, creram na verdade do evangelho, entenderam que a salvação é pela graça por meio da fé, e não tem obras nessa história, não é obras, não tem nada a ver com o que a gente faz, não é mérito, é graça de Deus. E eu senti as dores de parto porque eu preguei a vocês o evangelho, eu ensinei para vocês a verdade, e vocês nasceram. Eu experimentei o regozijo, a exultação e a alegria de ter visto vocês se voltando para Cristo. E para mim, a etapa das dores do parto já haviam se vencido, e agora era só regozijo. Qual não foi a minha surpresa? Eu descobri que vocês não passam de um bando de crianças prematuras, que não deveriam ter nem saído do ventre. Vocês deveriam ter ficado na incubadora. E o que está acontecendo é que eu estou de novo experimentando dores de parto por vocês, porque vocês não atingiram a maturidade que eu imaginava que vocês tivessem atingido. A maior prova disso é que todo o zelo que vocês tiveram por mim se escafedeu, foi embora, acabou, depois que eu fui embora também. Parece um bando de criancinhas que depois que o obstetra vai embora, quer voltar para o ventre, quer voltar para dentro da barriga da mãe. E o que eu estou sentindo
é que parece que Cristo ainda não foi formado em vocês de maneira plena. Porque essa atitude de vocês de abandonarem o evangelho que eu havia pregado a vocês, mostra o grau de imaturidade que vocês estão nesse momento. Eu sou como aquela mãe, que depois de ter dado à luz, volta a sofrer dores de parto, porque parece que o nenê ainda não está plenamente desenvolvido. E ele termina com essa nota, cheia de pesar, mas cheia de amor, irmãos. Pudera eu estar presente convosco. Ele está longe, não está mais entre a igreja, não pode mais estar entre a igreja. Quisera eu, ou pudera eu estar presente agora convosco. Sabe o que eu queria? Era pegar um avião, estou brincando aqui, né? Não tinha avião no tempo do apóstolo. Pegar um navio, ir até vocês para poder ver vocês de perto. É isso que eu gostaria. E se eu estivesse com vocês de novo, primeiro eu ia falar com vocês em outro tom de voz. Há conversas, irmãos, que mudam a sua dinâmica quando elas são feitas pessoalmente. Não é verdade? Uma coisa é você escrever uma carta, outra coisa é você falar com a pessoa cara a cara, olho no olho, tete a tete. Eu queria falar com vocês de uma outra maneira, porque eu estou ciente de que eu não usaria determinadas palavras que eu usei. Eu usaria um outro tom de voz. Esse tom aqui faz toda a diferença, né? O tom faz tanta diferença nas conversas, né, irmãos? O tom, a maneira como a gente fala. E ele completa dizendo, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu estou boquiaberto com o que está acontecendo com vocês. Eu estou estarrecido. Eu estou embasbacado com o que vocês estão fazendo. O que isso tem a ver com a gente, irmãos? De que maneira esse texto tem que ser aplicado à nossa vida? Eu quero fazer 3 aplicações rápidas. Primeiro, eu diria para você que esse é um texto que ensina para a gente a fazer uso do mesmo método do apóstolo para aqueles que conhecemos e se desviaram da fé. Irmão, quando você tiver que se reportar a alguém que estava no aprisco, estava no rebanho, e que por motivo ou por outro, por vários motivos, essa pessoa foi levada para caminhos, atalhos, estranhos, contrários, a mensagem central do Evangelho, eu diria para você, use a verdade recheada, acompanhada de muito amor, irmão. Se você quer alcançar a mente dessa gente, não ignore o caminho do coração. E você pode até descobrir que muitas dessas pessoas nunca foram crentes de fato. Aí você prega para elas o Evangelho. E eu sei que há muita gente que se afastou, porque na verdade nunca foram dos nossos. Mas eu sei também, irmãos, que muita gente pode ter se afastado, porque faltou para quem estava do lado certo a mesma postura e a mesma atitude do apóstolo Paulo. Amado, como há intransigência da nossa parte quando a gente encontra uma pessoa que se desviou, e como falta da nossa parte às vezes amor, compaixão, carinho, delicadeza, sabe, olhar cheio de graça para essa gente também. Como às vezes somos fadados a usar de ofensas, de palavras duras, insensíveis. Como somos levados às vezes
a sermos mal educados, irmãos. O que eu estou dizendo é o seguinte: seja amigo dessa gente. Amigo que diz a verdade. Mas que diz a verdade de uma maneira extremamente amorosa. Dá uma olhada no tom, irmão. Dá uma olhada no tom. E não perde o tom. Seja sábio nesse tratamento. Porque eu penso que essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender com um texto como esse para a nossa vida. Segunda aplicação que eu faria para nós essa noite. Amados, que jamais sejamos alvo de uma advertência como essa do apóstolo Paulo. E aqui, o problema da igreja da Galácia, irmãos, é que a igreja da Galácia tinha memória muito curta. A igreja havia ignorado as sinceras advertências do apóstolo Paulo. Bastou o apóstolo Paulo ir embora e muitos daqueles irmãos cometeram o erro de deixarem de ser zelosos pela verdade. Que jamais cometamos o mesmo erro dessa igreja, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu me deparei com esse texto, isso trouxe ao meu coração uma preocupação. Uma preocupação que eu queria muito compartilhar com você essa noite, irmãos. Existe a possibilidade real de eu não permanecer com os irmãos. Existe a possibilidade real de eu ter que ir para outros caminhos, como fez o apóstolo Paulo na igreja da Galácia. E ela diz: eu sei do zelo que vocês têm por mim, pela minha família, pelo ministério pastoral que eu realizei aqui. Mas eu suplico a vocês, rogo a vocês, que vocês não confundam o zelo por mim com o zelo pela verdade. Trocando em miúdos, irmãos, que eu jamais precise sentir dores de parto de novo pelos irmãos. Que eu jamais seja informado que a igreja responde com a mesma imaturidade da igreja da Galácia. Gente que não entendeu que a saída do apóstolo não dava a eles o direito de abandonarem o Evangelho e a igreja de Jesus. Que a obra da graça de Deus é levada avante pelo Senhor da igreja, irmãos. Que Ele utiliza soberanamente instrumentos para levar avante a sua obra. Que o zelo pela verdade seja preservado, mesmo na minha ausência. Eu vou dizer até mais, muito mais na minha ausência. Que vocês não precisem, amados, receberem da parte de Deus uma palavra tão cheia de amor, mas ao mesmo tempo tão cheia de pesar, por causa de uma atitude tão imatura quanto a daqueles irmãos. Eu sei, amados, do zelo, do carinho, do amor que os irmãos têm pelos pastores dessa igreja, e falo especialmente por mim. Mas não confundam, irmãos,
uma coisa com a outra. Como fez a igreja da Galácia. Terceira e última aplicação. Me dirijo àqueles que estão se afastando do Evangelho, ou aqueles que estão se distanciando do Evangelho. Todo afastamento é sempre uma perplexidade, irmãos. Eu não consigo entender como é que alguém se afasta do Evangelho. Por isso que Paulo está tão perplexo. E eu não vou dizer o contrário para você. Afastar-se é sempre perplexidade. E para de usar desculpas, tá? Porque tem gente por aí usando tanta desculpa esfarrapada para se afastar do Evangelho. O problema não é a igreja, não. Ah, me afastei por causa da igreja. Vem com outra conversa. Não são as dificuldades também, não. Você não tem dificuldades que justifiquem você se afastar. Não são também os atrativos do mundo. É uma outra conversa fiada também. Nem tampouco os problemas que você enfrentou no passado. Olha, se você está se afastando, ou se afastou, das duas uma. Ou você nunca experimentou a graça de Deus na sua vida, ou você precisa entender o quanto antes que o seu problema é imaturidade. O problema é que Cristo ainda não foi formado em você plenamente. Diria a você, meu amado irmão, volte-se para Cristo e creia nele. Creia que Ele é suficiente para lhe garantir uma vida nova, um novo nascimento, redenção. Desista de tentar viver o cristianismo pelas suas próprias forças. Renda-se e entregue-se àquele que é poderoso para te fazer uma nova criatura, para te fazer nascer de novo. E uma vez que Cristo seja formado em você, aí sim, você estará livre, verdadeiramente livre, de todas essas imaturidades que levaram ao seu afastamento. Amados, que Deus nos faça entender as verdades desse texto, e que a gente permita que elas de fato moldem, dirijam as nossas vidas. Com todo o amor do meu coração, e como pastor dos irmãos, eu rogo a vocês que considerem com muita seriedade o que Deus falou ao nosso coração nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor.